Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais dramáticas e reveladoras de todo o livro de Provérbios. Um contraste que pode literalmente determinar seu destino eterno e a qualidade de cada decisão que você toma daqui para frente. Estamos falando sobre dois convites que chegam até sua vida todos os dias, duas vozes que competem pela sua atenção, dois caminhos que se bifurcam diante de você a cada momento. O banquete da sabedoria versus o convite sedutor da insensatez. Os versículos que estudaremos hoje estão em Provérbios capítulo 9, versículos 13 ao 18, e revelam uma realidade espiritual que a maioria das pessoas não enxerga. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa nenhuma, e assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar aos que passam e seguem direitos nos seus caminhos. Quem é simples, volte-se para aqui. E ao falto de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é suave. Porém, ele não sabe que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios capítulo 9, versículos 13 ao 18. Esta passagem não é apenas uma metáfora poética. É um retrato preciso da guerra espiritual que acontece pela sua alma todos os dias. De um lado, a senhora sabedoria prepara seu banquete refinado, oferecendo vida, entendimento e prosperidade genuína. Do outro lado, a senhora insensatez monta sua mesa de ilusões, oferecendo prazeres imediatos que levam à destruição eterna. O que torna essa passagem ainda mais impactante é que ambos os convites são dirigidos ao mesmo tipo de pessoa, quem é simples, o falto de entendimento. Isso significa que você, neste exato momento, está sendo cortejado por essas duas forças. A pergunta não é se você receberá os convites, é qual você vai aceitar. A mulher insensata descrita aqui não é apenas uma pessoa má com intenções óbvias. Ela é alvoroçadora, barulhenta, chamativa, impossível de ignorar. Ela se posiciona estrategicamente nas alturas da cidade, no lugar de maior visibilidade e influência. Ela não vai até você. Ela se posiciona onde você tem que passar e grita para chamar a sua atenção. Reconhece esse padrão? Vivemos numa era em que a insensatez nunca foi tão alvoroçadora, tão presente, tão sedutora. Redes sociais, entretenimento, cultura popular, filosofias de vida, tudo compete para oferecer águas roubadas que parecem mais doces que a água limpa da sabedoria. A insensatez promete prazer sem consequências, ganho sem esforço, liberdade sem responsabilidade. As águas roubadas são doces. Ela sussurra que o que é proibido é mais gostoso, que transgressão traz mais satisfação que obediência, que rebeldia é mais emocionante que submissão a Deus. O pão comido às escondidas é suave. Ela vende a mentira de que pecados secretos são mais prazerosos, que ninguém vai descobrir, que você pode ter o melhor dos dois mundos, a aparência de piedade e indulgência privada. Mas o versículo 18 revela a verdade aterrorizante que a insensatez esconde. Porém, ele não sabe que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Cada pessoa que aceitou esse convite sedutor acabou em destruição espiritual, emocional, relacional e eterna. A tragédia é que muitos cristãos sinceros não percebem que estão jantando à mesa da insensatez enquanto pensam que estão seguindo a Cristo. Eles justificam compromissos, racionalizam pecados e negociam com tentações, não percebendo que cada concessão os aproxima das profundezas do inferno. Por isso, hoje vamos dissecar completamente esses dois convites, entender como identificar quando a insensatez está tentando nos seduzir, aprender a distinguir a voz genuína da sabedoria divina e, principalmente, descobrir como aceitar de forma definitiva o banquete que leva à vida eterna e abundante. Porque a escolha que você faz entre esses dois convites não afeta apenas sua vida presente, determina seu destino eterno e o legado que você deixará para as próximas gerações. Vamos agora dissecar com precisão cirúrgica o perfil da mulher insensata descrita em nosso texto.
Compreender suas características e estratégias é fundamental para reconhecê-la quando ela aparecer em sua vida. E ela vai aparecer, porque ela está ativamente caçando sua alma. Primeira característica: a mulher louca é alvoroçadora. Ela é barulhenta, tumultuosa, impossível de ignorar. A insensatez nunca é sutil ou discreta. Ela compete pela sua atenção com volume, intensidade e apelos emocionais avassaladores. Observe como o mundo atual bombardeia você com estímulos constantes. Publicidade agressiva, entretenimento viciante, pressões sociais intensas. Tudo é projetado para ser alvoroçador, para sobrecarregar sua capacidade de discernimento. Segunda característica: é simples e não sabe coisa nenhuma. Aqui está uma ironia devastadora. Quem oferece sabedoria alternativa é, na verdade, profundamente ignorante. A insensatez se apresenta como conhecimento superior, liberdade esclarecida, evolução além dos preconceitos bíblicos. Mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 declara: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Terceira característica: posicionamento estratégico. E assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade. A insensatez não fica escondida esperando você tropeçar nela. Ela se posiciona nos lugares de maior influência e visibilidade. Ela domina a mídia, as universidades, as artes, a política. Ela se apresenta como o pensamento dominante, como evolução natural da sociedade. Quarta característica: alvo específico. Os indecisos. Para chamar aos que passam e seguem direitos nos seus caminhos. Note que ela não persegue quem já está firmemente estabelecido no mal ou definitivamente comprometido com Deus. Seu alvo são aqueles que estão seguindo direitos, pessoas que aparentemente estão no caminho correto, mas ainda não têm convicções profundas o suficiente para resistir a desvios. Quinta característica: apelo à inexperiência. Quem é simples, volte-se para aqui. A insensatez explora especificamente a falta de experiência e maturidade. Ela promete atalhos para felicidade, sucessos sem esforço, prazeres sem consequências. Jovens são alvos preferenciais porque ainda não viveram tempo suficiente para ver os resultados devastadores das escolhas insensatas. Sexta característica: a sedução do proibido. As águas roubadas são doces. Esta é talvez a estratégia mais poderosa da insensatez, fazer o proibido parecer mais atraente do que o permitido. Ela sussurra que Deus está segurando algo bom de você, que suas regras são limitações desnecessárias, que verdadeira liberdade é fazer o que quiser. Sétima característica: a ilusão da discrição. E o pão comido às escondidas é suave. A insensatez convence você de que pode pecar em segredo sem consequências. Ela promete que ninguém vai descobrir, que você pode manter a aparência de piedade enquanto se satisfaz em desobediência privada. Mas, Números, capítulo 32, versículo 23, adverte: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Oitava característica: ignorância das consequências. O versículo 18 revela que ele não sabe que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A insensatez esconde cuidadosamente os resultados finais de suas ofertas. Ela mostra apenas os prazeres imediatos, nunca o vício que segue. Promete liberdade, mas entrega escravidão. Oferece vida, mas produz morte. Como a insensatez opera hoje? Ela se manifesta nas redes sociais que prometem conexão, mas produzem solidão. Na cultura de viver o momento, que ignora consequências futuras. Na sexualidade desordenada, vendida como liberação. No materialismo disfarçado de sucesso. Na rebeldia, mostrando-se como autenticidade. O padrão invariável.
Em cada era, a insensatez usa a mesma estratégia. Questiona a autoridade divina, oferece conhecimento superior, oferece prazeres imediatos e esconde as consequências devastadoras. De Eva no Éden até as tentações que você enfrentou ontem, o padrão permanece inalterado. A insensatez é uma força espiritual real, com agenda definida e estratégias precisas para destruir sua vida. Agora precisamos contrastar o perfil devastador da insensatez com a gloriosa alternativa que Deus oferece. Para entender completamente nosso texto, devemos olhar para os versículos anteriores do mesmo capítulo, onde a Senhora Sabedoria faz seu convite. A diferença é tão dramática que chegamos a nos perguntar como alguém pode escolher a destruição quando a vida abundante está disponível. O convite da Senhora Sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículos 1 ao 6. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já matou as suas reses, já misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já mandou as suas criadas, já anda gritando desde os lugares mais altos da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Ao falto de entendimento ela diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a simplicê, e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Primeira diferença: preparação versus improvisação. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Tudo na sabedoria fala de preparação cuidadosa, fundamento sólido e estrutura permanente. As 7 colunas representam perfeição e estabilidade. Enquanto a insensatez oferece prazeres roubados e escondidos, a sabedoria construiu uma mansão magnífica, aberta e sólida. Segunda diferença: abundância versus escassez. Já matou as suas reses, já misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. A sabedoria oferece banquete farto, preparado com esmero e abundância. Não são águas roubadas ou pão escondido. É festa legítima, recursos próprios, celebração genuína. Salmos capítulo 23, versículo 5 declara: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Terceira diferença: transparência versus segredo. A sabedoria anda gritando desde os lugares mais altos da cidade. Não há nada escondido, nenhuma agenda oculta. Enquanto a insensatez seduz com sussurros e oferece prazeres às escondidas, a sabedoria proclama publicamente seus benefícios. João capítulo 18, versículo 20 registra Jesus dizendo: eu falei abertamente ao mundo. Quarta diferença: convite para crescimento versus estagnação. O convite da sabedoria é: deixai a simplicê e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Ela não quer manter você simples e manipulável como a insensatez. Ela convida para crescimento, maturidade, entendimento profundo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 exorta: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor. Sinta a diferença: servos honoráveis versus estratégias sórdidas. A sabedoria mandou as suas criadas. Ela tem servos dignos proclamando seu convite. A insensatez trabalha sozinha, sem testemunhas confiáveis, porque seus métodos não suportam o escrutínio. A sabedoria divina sempre tem uma nuvem de testemunhas que podem confirmar sua bondade. Sexta diferença: resultados eternos versus consequências destrutivas. A sabedoria promete: vivei. Vida abundante, duradoura, significativa. A insensatez, mesmo escondendo, leva à morte espiritual e eterna. João capítulo 10, versículo 10 contrasta: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Como reconhecer o convite genuíno da sabedoria hoje? A sabedoria divina sempre aponta para Cristo, nunca para si mesma. Ela produz frutos duradouros: amor, paz, paciência, benignidade. Seus conselhos resistem ao teste do tempo e da Escritura. Ela fortalece relacionamentos em vez de destruí-los.
Ela produz crescimento espiritual genuíno. A sabedoria não promete ausência de dificuldades, mas capacidade para atravessá-las. Não oferece atalhos para a maturidade, mas processos que produzem caráter sólido. Não seduz com prazeres imediatos, mas constrói alegria duradoura, fundamentada em relacionamento com Deus. O drama da escolha. O trágico é que ambos os convites são dirigidos ao mesmo público. Quem é simples, o falto de entendimento. Deus não força ninguém a escolher sabedoria. Ele apresenta as opções claramente e permite que você decida seu próprio destino. A cada momento, essas duas vozes competem por sua atenção. Uma oferece casa sólida e banquete farto. A outra oferece prazeres roubados e escondidos. Uma constrói seu futuro. A outra destrói sua eternidade. Uma é investimento a longo prazo. A outra é gratificação instantânea com juros eternos. A sabedoria não é apenas um conceito filosófico. Ela é uma pessoa. Provérbios capítulo 8, versículos 20 ao 36, revela que a sabedoria estava com Deus desde o princípio da criação. Colossenses capítulo 2, versículo 3, declara que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Aceitar o convite da sabedoria é aceitar o convite de Cristo para a vida eterna e abundante. Porém, ele não sabe que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Este versículo final de nossa passagem revela uma verdade aterrorizante que a insensatez trabalha desesperadamente para esconder. Toda pessoa que aceita seus convites sedutores acaba em destruição completa. Não há exceções, não há casos especiais, não há quem escape das consequências inevitáveis. Primeira consequência: morte espiritual progressiva. Ali estão os mortos. Não se refere apenas à morte física, mas à morte espiritual que acontece gradualmente. Cada vez que você escolhe águas roubadas em vez da água viva que Cristo oferece, algo morre dentro de você. Sua sensibilidade ao Espírito Santo diminui, sua capacidade de discernir o certo do errado se embota, sua paixão por Deus esfria. Efésios capítulo 2, versículo 1, descreve essa condição. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pessoas espiritualmente mortas ainda podem funcionar profissionalmente, manter relacionamentos sociais e até participar de atividades religiosas, mas perderam a conexão vital com Deus. Segunda consequência: perda da capacidade de discernimento. Ele não sabe. A insensatez cega progressivamente sua vítima. Isaías, capítulo 5, versículo 21, declara: Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. A pessoa perde a capacidade de reconhecer perigo, de avaliar consequências, de distinguir entre bem e mal. Isso explica por que pessoas inteligentes tomam decisões autodestrutivas repetidamente. Elas perderam o discernimento espiritual que permite enxergar além das aparências sedutoras da insensatez. Terceira consequência: contaminação de outros. A casa da insensatez não tem apenas um convidado, tem múltiplos convidados. Pecado é contagioso. Quem escolhe a insensatez inevitavelmente influencia cônjuge, filhos, amigos e colegas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, adverte: Não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pais que escolhem a insensatez deixam legados de destruição para gerações futuras. Líderes insensatos arrastam seguidores para a ruína. Amigos insensatos contaminam círculos sociais inteiros. Quarta consequência: escravidão disfarçada de liberdade. A insensatez promete liberdade das restrições divinas, mas produz escravidão aos vícios, compulsões e padrões destrutivos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, revela: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção.
Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Quinta consequência: perda de bênçãos divinas. Deuteronômio capítulo 28 lista as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Quem escolhe a insensatez perde proteção divina, provisão sobrenatural, direção clara e paz interior. Fica dependente apenas de recursos humanos limitados. Sexta consequência: relacionamentos destruídos. Águas roubadas e pão escondido inevitavelmente destroem confiança, intimidade e respeito nos relacionamentos. Cônjuges se afastam, filhos perdem admiração pelos quais, amizades genuínas se desfazem. A insensatez isola sua vítima de conexões saudáveis. Sétima consequência: perda de oportunidades únicas. Enquanto a pessoa está distraída com prazeres vazios da insensatez, oportunidades genuínas de crescimento, ministério e impacto passam despercebidas. Eclesiastes, capítulo 13, versículo 1, ensina que tudo tem seu tempo. Oportunidades perdidas raramente retornam. Oitava consequência: julgamento eterno. Profundezas do inferno. Esta é a consequência final e mais terrível. O prazer momentâneo da insensatez é pago com tormento eterno. Lucas, capítulo 16, versículos 23 ao 24, descreve o rico no inferno clamando por misericórdia que já não pode ser concedida. A progressão inevitável da destruição. A tragédia é que as consequências não chegam todas de uma vez, elas se desenvolvem progressivamente, permitindo que a pessoa se iluda pensando que nada aconteceu por ter cedido à tentação. Mas como câncer silencioso, a destruição vai crescendo até que seja tarde demais para reverter. Primeiro, vem o prazer imediato que a insensatez prometeu. Depois, a necessidade de repetir a experiência. Em seguida, a escalada. O que antes satisfazia não basta mais. Logo, aparece a culpa, a vergonha, o medo de ser descoberto. Então, vêm as consequências relacionais, profissionais e espirituais. Finalmente, a morte espiritual e eterna. A misericórdia ainda disponível. A boa notícia é que, enquanto há vida, há esperança. 1 João capítulo 1, versículo 9, promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é crucial entender que quanto mais tempo a pessoa permanece na mesa da insensatez, mais difícil se torna o retorno. O convite da sabedoria ainda ecoa: deixai a simplicidade e vivei. Mas é preciso agir hoje, antes que a capacidade de responder seja completamente destruída. Conhecer o problema não basta. Precisamos de estratégias concretas para rejeitar consistentemente os apelos da insensatez e abraçar de forma definitiva o banquete da sabedoria divina. Estas não são sugestões opcionais, mas disciplinas essenciais para quem quer viver uma vida que honra a Deus e produz frutos eternos. Primeira estratégia: desenvolva discernimento através da palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 14 declara: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Discernimento é músculo espiritual que se fortalece com exercício constante. Estabeleça tempo diário não negociável para estudo bíblico profundo. Não apenas leitura devocional rápida, mas estudo sistemático que permite que a palavra renove completamente sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, promete transformação através da renovação do entendimento. Segunda estratégia: cerque-se de conselheiros sábios. Provérbios capítulo 15, versículo 22 ensina: onde não há conselho, os propósitos se aniquilam, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. A insensatez sempre tenta isolá-lo de vozes maduras que poderiam expor suas mentiras. Identifique pessoas espiritualmente maduras em sua igreja ou círculo de relacionamentos e desenvolva relacionamentos de prestação de contas com elas. Dê permissão explícita para que questionem suas decisões e confrontem padrões prejudiciais que elas observarem. Terceira estratégia:
Pratique jejum regular para quebrar o poder da carne. A insensatez apela principalmente aos desejos da carne. Jejum ensina seu espírito a governar sobre impulsos físicos e emocionais. Daniel capítulo 1, versículo 8, mostra Daniel se propondo no coração a não se contaminar com os manjares do rei. Estabeleça dias regulares de jejum, começando com períodos curtos e crescendo gradualmente. Use esse tempo para oração intensiva e busca da face de Deus. Jejum quebra fortalezas espirituais e aumenta sua sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quarta estratégia: elimine pontes de acesso da tentação. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 30, que se sua mão direita te escandalizar, corte-a fora. Isso significa eliminar radicalmente tudo que facilita o acesso da insensatez à sua vida. Cancele assinaturas de entretenimento que alimentam pensamentos impuros. Desfaça amizades que constantemente o pressionam a comprometer princípios. Configure filtros rigorosos em dispositivos eletrônicos. Evite lugares e situações onde você sabe que será tentado. Quinta estratégia: cultive intimidade genuína com Deus através da oração. Salmo 119, versículo 147 declara: Antecipo-me ao amanhecer e clamo, espero na tua palavra. Intimidade com Deus torna os prazeres falsos da insensatez menos atraentes, porque você experimentou o que é infinitamente superior. Desenvolva a vida de oração que vai além de pedidos. Inclua adoração, confissão, intercessão e principalmente tempo para ouvir Deus falar. Quanto mais você conhece sua voz, mais facilmente identifica as vozes falsas. Sexta estratégia: invista consistentemente em crescimento espiritual. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao 7, lista as virtudes que devem ser desenvolvidas progressivamente: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Crescimento espiritual intencional torna você menos vulnerável aos apelos da simplicidade. Leia livros de autores cristãos maduros. Participe de estudos bíblicos profundos. Frequente conferências que desafiam seu crescimento. Busque mentoria de líderes espirituais experientes. Sétima estratégia: cultive contentamento genuíno. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 declara: Mas é grande ganho a piedade com contentamento. A insensatez sempre explora a insatisfação e cobiça. Contentamento genuíno neutraliza grande parte de seus apelos. Cultive gratidão diária pelas bênçãos que você já recebeu. Pratique generosidade para quebrar o poder do materialismo sobre a sua vida. Celebre as conquistas dos outros sem inveja ou comparação. Oitava estratégia: desenvolva a visão de longo prazo através de meditação sobre eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 ensina: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. A insensatez sempre foca no imediato. Sabedoria pensa eternalmente. Reserve tempo regular para meditar sobre eternidade, sobre o julgamento vindouro, sobre os galardões preparados para os fiéis. Essa perspectiva eterna torna os prazeres temporais da insensatez insignificantes comparados às recompensas eternas da obediência. Nona estratégia: sirva ativamente no reino de Deus. Pessoas ocupadas com propósito eterno têm menos tempo e energia para serem tentadas por diversões vazias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 exorta: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Encontre maneiras concretas de servir em sua igreja local e comunidade. Envolva-se em evangelismo, discipulado, obras sociais. Quando sua vida está focada em impactar outros para o reino, os apelos da insensatez perdem muito de sua força sedutora. Lembre-se, essas disciplinas não são legalismo, são tornas de libertação que permitem que você desfrute plenamente do banquete da sabedoria divina. Chegamos ao momento mais crítico do nosso devocional de hoje. Você ouviu os dois convites, conheceu as duas anfitriãs, viu as consequências de cada escolha e aprendeu estratégias para viver na sabedoria. Agora precisa tomar uma decisão que determinará não apenas sua vida presente, mas seu destino eterno. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa nenhuma. Quem é simples, volte-se para aqui. As águas roubadas são doces e o pão comido às escondidas é suave. Porém ele não sabe que ali estão os mortos.
Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios capítulo 9, versículos 13 ao 18. Este não é um convite que você pode ignorar ou adiar. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, tanto a sabedoria quanto a insensatez estão competindo pela sua decisão. Neutralidade não existe. Quem não escolhe conscientemente a sabedoria está automaticamente cedendo aos apelos da insensatez. A urgência desta decisão. Josué capítulo 24, versículo 15 declara: Escolhei hoje a quem sirvais. Não amanhã, não quando você se sentir mais preparado, não quando as circunstâncias melhorarem. Hoje. Cada dia que você adia esta decisão definitiva, mais enraizados se tornam os padrões de insensatez em sua vida. A insensatez não espera você estar pronto para destruí-lo. Ela trabalha silenciosamente enquanto você hesita, tecendo teias de engano ao redor da sua mente e coração. Cada pequena concessão fortalece seu poder sobre você. Como tomar essa decisão hoje mesmo? Primeiro, faça uma avaliação brutal e honesta. Em que áreas da sua vida você tem aceitado águas roubadas em vez do banquete da sabedoria? Onde você tem escolhido prazeres escondidos em vez da transparência que Deus exige? Seja específico. Auto-engano é a arma favorita da insensatez. Segundo, confesse e renuncie a todos os compromissos com a insensatez. 1 João capítulo 1, versículo 9, promete perdão completo para quem confessa. Nomeie cada área onde você tem cedido à insensatez. Renuncie explicitamente a esses padrões. Peça perdão não apenas pelo pecado, mas pela insensatez de escolher destruição em vez de vida. Terceiro, tome decisões concretas e imediatas. Escolha hoje mesmo 3 das 9 estratégias que apresentamos e implemente-as imediatamente. Não espere segunda-feira, não espere o mês que vem. Comece hoje. Agende tempo de oração para amanhã cedo. Delete aplicativos que facilitam tentação. Ligue para alguém e peça para ser seu parceiro de prestação de contas. Quarto, declare publicamente sua escolha. Mateus capítulo 10, versículo 32 ensina sobre confessar Cristo diante dos homens. Compartilhe sua decisão de rejeitar a insensatez e abraçar a sabedoria com pessoas próximas. Declaração pública cria responsabilidade e dificulta recuar. Quinto, estabeleça sistemas de proteção imediatos. Configure hoje mesmo filtros em seus dispositivos. Cancele assinaturas que alimentam pensamentos insensatos. Remova de sua casa tudo que facilita compromissos com a insensatez. Seja radical. Sua eternidade está em jogo. Vamos orar juntos neste momento. Se você realmente quer abandonar a mesa da insensatez e aceitar o banquete da sabedoria, ore comigo de coração. Pai Celestial, reconheço que muitas vezes tenho sido atraído pelos convites sedutores da insensatez. Tenho escolhido águas roubadas em vez da água viva que tu ofereces. Tenho preferido prazeres escondidos em vez da alegria transparente da tua presença. Perdoa-me por cada vez que escolhi o caminho da destruição, quando tu ofereceste vida abundante. Perdoa minha simplicidade, minha falta de discernimento, minha resistência aos teus caminhos perfeitos. Hoje, Senhor, escolho definitivamente o banquete da sabedoria. Renuncio a todos os apelos da insensatez em minha vida. Escolho crescer em entendimento em vez de permanecer na simplicidade que leva à morte. Capacita-me pelo teu Espírito Santo a reconhecer e resistir aos convites sedutores da mulher insensata. Dá-me fome genuína pela sabedoria que vem de ti. Que eu prefira sempre tua mesa farta aos prazeres vazios do mundo. Usa minha vida transformada para influenciar outros a também escolherem sabedoria em vez de insensatez. Que meu testemunho seja a evidência viva dos benefícios de jantar à tua mesa. Em nome de Jesus, que é a sabedoria de Deus encarnada, eu oro. Amém. Se esta palavra desafiou você a abandonar definitivamente a mesa da insensatez e abraçar o banquete da sabedoria, curta este vídeo e ajude esta mensagem transformadora a alcançar outros que estão sendo seduzidos pelos convites destrutivos do mundo. Inscreva-se no canal para receber devocionais que expõem as mentiras da insensatez e revelam a beleza da sabedoria divina. Compartilhe nos comentários
Que decisão concreta você vai tomar hoje para escolher sabedoria em vez de insensatez? Envie este vídeo para pessoas que você conhece. Pode ser o alerta que elas precisam para escapar das garras da insensatez antes que seja tarde demais. Lembre-se, a sabedoria clama nas ruas, mas nem todos param para ouvir. Você ouviu. Agora precisa agir. Sua eternidade e a de pessoas ao seu redor dependem das escolhas que você faz a partir de hoje. Nos vemos no próximo devocional. Permaneça no banquete da sabedoria eterna. Que Deus te abençoe.